Existe um momento na evolução emocional de uma mulher que muda tudo, não porque ela fique mais fria, não porque ela aprenda a manipular, mas porque algo dentro dela finalmente para de implorar para ser escolhida. E os homens sentem essa mudança imediatamente, mesmo antes de o compreenderem conscientemente. Porque a psique masculina é profundamente sensível à energia emocional que não busca o resultado desejado. Especialmente o homem que passou a vida inteira confundindo desejo com controle. Inicialmente ele se sente atraído pela beleza. Em seguida entra o mistério. Em seguida a tensão. Mas nenhuma dessas coisas permanece verdadeiramente em seu inconsciente. O que permanece é a mulher que já não se desespera emocionalmente diante da incerteza. A mulher que sente profundamente, mas não se abandona. E é aqui que a dinâmica começa a se transformar em algo quase hipnótico. Porque a maioria dos homens está acostumada à previsibilidade emocional. Eles sabem como lidar com a admiração. Eles sabem como lidar com o apego. Eles sabem como controlar mulheres que buscam constantemente reafirmação. Mas uma mulher que possui equilíbrio emocional, isso o deixa inquieto. Não em voz alta, em silêncio. Psicologicamente. Porque a energia dela o força a confrontar algo enterrado profundamente em sua própria sombra. Uma parte de si mesmo que ele geralmente evita. A parte vulnerável. A parte incerta. A parte que teme não ser suficiente. Carl Jung escreveu certa vez que, enquanto o inconsciente não se tornar consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. E é exatamente isso que começa a acontecer dentro de um homem quando ele encontra uma mulher que não precisa mais possuí-lo emocionalmente para se sentir valiosa. Inicialmente ele não consegue explicar a sensação. Ele apenas percebe que a ausência dela é sentida com mais intensidade do que a presença de outras mulheres. O fato de o silêncio dela criar mais tensão do que a investida de outra pessoa. Facto de a calma dela o perturbar mais do que qualquer drama emocional jamais conseguiria. Porque pela primeira vez ele não está reagindo à performance. Ele está reagindo a uma verdade emocional. E a verdade emocional é aterradora para pessoas que passaram anos se escondendo de si mesmas. Especialmente homens condicionados a suprimir a vulnerabilidade emocional em nome da ambição, do ego, da distração e do controle. Você vê, muitos homens não têm medo do amor, eles temem o que o amor revela. Uma mulher que permanece emocionalmente soberana, ativa, inconscientemente a ânima dele, a dimensão feminina oculta dentro da psique masculina. O lado emocional que ele passou anos reprimindo. O reino dos sentimentos. Sensibilidade, saudade, profundidade, intimidade emocional. E quando uma mulher para de tentar forçar a intimidade, algo estranho começa a acontecer dentro dele. Ele começa a se mover em direção a ela voluntariamente, às vezes de forma obsessiva. Não porque ela o manipulou, mas isso ocorre porque seu inconsciente começa a buscar a integração emocional que ele não consegue encontrar dentro de si mesmo. É por isso que o distanciamento emocional muitas vezes intensifica a busca masculina mais do que a disponibilidade emocional. Não se trata de desapego tóxico. Não é crueldade. Não são jogos emocionais, mas um desapego fundamentado. Existe uma diferença profunda. Uma delas provém de feridas. A outra vem do respeito próprio e os homens conseguem sentir essa distinção instintivamente. Uma mulher ferida recua para provocar uma reação. Uma mulher centrada se recolhe porque se recusa a trair sua paz interior. Busca-se validação. O outro já possui autoestima. E essa diferença altera completamente a atmosfera psicológica entre eles. De repente ele se torna aquele que está se perguntando, aquele que está analisando, aquela pessoa que fica repassando conversas até altas horas da noite. Aquela pessoa que percebe o distanciamento emocional e sente uma estranha compulsão em reduzi-lo. Não porque ela exigisse esforço, mas isso aconteceu porque a energia dela deixou de girar em torno da aprovação dele. Isso cria o que Jung poderia descrever como tensão psíquica, uma polaridade magnética entre desejo e incerteza, entre o ego e a vulnerabilidade.
entre o controle e a rendição. E os homens muitas vezes não estão preparados para essa experiência emocional, especialmente homens com tendência à evitação emocional. Porque os homens com estilo de vida evitativo sobrevivem graças à previsibilidade emocional. A distância faz com que se sintam seguros. A necessidade de atenção faz com que se sintam poderosos. Mas e o autocontrole emocional? Isso desestabiliza sua estrutura interna. Porque de repente eles não estão mais gerenciando as emoções de outra pessoa. Eles estão confrontando os seus próprios. E é aqui que tudo começa a mudar silenciosamente. Ele começa a notá-la com mais intensidade. Pequenas coisas começam a atormentá-lo. Sua compostura, sua contenção emocional, a maneira como ela escuta sem tentar convencer, a maneira como ela se afasta sem causar tumulto, a maneira como ela permanece delicada sem se tornar frágil. Essa combinação o confunde psicologicamente, porque a maioria das pessoas distingue entre suavidade e força. Mas as mulheres emocionalmente evoluídas incorporam ambas as características simultaneamente. E a psicologia masculina responde de forma poderosa a essa contradição. Marco Aurélio escreveu certa: vês que o verdadeiro poder é a capacidade de permanecer imperturbável diante das turbulências externas. E talvez seja por isso que mulheres emocionalmente equilibradas se tornam inesquecíveis, porque não reagem impulsivamente à instabilidade emocional. Eles observam isso, eles entendem isso, e lentamente eles se desapegam da necessidade de consertá-lo. Esse distanciamento se torna transformador, não apenas para ela, mas para ele. Porque no momento em que ela parar de tentar forçar clareza emocional nele, ele começa a buscar clareza dentro de si mesmo, e essa mudança interna cria uma enorme tensão psicológica, especialmente em homens que estão desconectados de seu mundo emocional. Inicialmente, ele pode resistir, ele pode desaparecer por um breve período, torne-se inconsistente, emocionalmente em conflito, dividida entre atração e medo, porque uma parte dele deseja intimidade, e outra parte associa a intimidade à perda de controle. Essa contradição existe dentro de muitos homens, de uma forma mais profunda do que as mulheres imaginam. Eles anseiam por conexão emocional, ao mesmo tempo que temem a exposição emocional. Então, quando uma mulher permanece calma em vez de reagir, presente em vez de desesperado, observador em vez de entrar em colapso emocional, sem querer, ela se torna um espelho. E os espelhos são perigosos, porque revelam verdades das quais o ego não pode se esconder confortavelmente. De repente ele começa a se enxergar de forma diferente perto dela. Sua imaturidade emocional, sua evasão, suas contradições, seu anseio. E essa constatação pode se tornar quase viciante. Porque, no fundo, todo ser humano anseia por integração psicológica. Até mesmo aqueles que fogem disso. Especialmente aqueles que fogem disso. E então algo ainda mais profundo começa a emergir. A mulher lentamente percebe que seu poder nunca esteve em convencer alguém a ficar. Nunca se tratou de se tornar mais desejável, mais flexível, mais disponível emocionalmente. Sempre residiu em sua capacidade de permanecer conectada consigo mesma. Mesmo em meio à incerteza, mesmo em silêncio, até mesmo no amor, principalmente no amor. Porque o amor sem abnegação cria um tipo de força emocional que não pode ser fabricada. Só pode ser incorporado. E os homens sentem isso. Até mesmo aqueles emocionalmente distantes. Até mesmo os mais resistentes. Até mesmo aqueles que fingem não se importar. Porque por trás de toda máscara masculina reside um anseio inconsciente por segurança emocional sem controle emocional. E pouquíssimas pessoas sabem como oferecer ambos ao mesmo tempo. Mas o que acontece a seguir é ainda mais profundo, porque uma vez que ele perceba que não pode dominar emocionalmente a realidade dela, algo inesperado começa a acontecer dentro de sua psique. Ele começa a querer conquistar o acesso ao mundo dela. Não possua isso, conquiste isso. E isso muda tudo. O que realmente o perturba não é a beleza dela. Para a mente masculina, a beleza é fácil de categorizar, é algo admirável. Desejado, consumido, esquecido, mas profundidade emocional envolta em uma serena autoestima,
Isso penetra muito mais profundamente no inconsciente, porque agora ele não está mais interagindo apenas por atração. Ele está interagindo com o mistério. E o mistério é uma das forças psicológicas mais antigas que moldam o desejo masculino. Sem confusão, não é manipulação, mas é uma complexidade emocional que não pode ser controlada imediatamente. Uma mulher que deixa de reagir impulsivamente torna-se psicologicamente indecifrável para homens acostumados à previsibilidade emocional. E o ego masculino enfrenta grandes dificuldades com aquilo que não consegue definir, principalmente quando a conexão emocional parece real, principalmente quando a presença dela começa a despertar emoções que ele pensava ter enterrado há anos. É por isso que alguns homens repentinamente se tornam mais atenciosos quando a distância aumenta. Não porque eles gostem de perder pessoas, mas porque a ausência elimina a distração. E no silêncio, o inconsciente se torna mais forte. Muitas vezes, um homem só começa a confrontar a profundidade de seus sentimentos quando o estímulo desaparece, quando o seu constante apoio desaparece, quando sua busca emocional se dissipa, quando sua energia retorna silenciosamente a ela. Inicialmente, ele pode interpretar isso como distanciamento. Mas, lentamente, outra percepção começa a se formar por baixo da superfície. Ela não está se retirando para puni-lo. Ela simplesmente não está mais se abandonando em busca de conexão. E essa constatação cria algo perigoso dentro da psique masculina. Respeito não se trata de uma admiração superficial. Profundo respeito psicológico. O tipo que altera o comportamento emocional. Porque os homens muitas vezes buscam aquilo que valida o seu ego, mas eles ficam emocionalmente consumidos por aquilo que desafia seu mundo interior. E as mulheres emocionalmente soberanas fazem exatamente isso. Sem esforço, sem desempenho, sem perseguir. É por isso que alguns homens ficam obcecados depois que uma mulher se desapega emocionalmente. Porque a entrega emocional elimina a ilusão de controle. Agora ele precisa encarar a possibilidade aterradora de que o mundo dela continue em paz sem ele no centro. E para homens emocionalmente imaturos, essa constatação desencadeia um profundo conflito interno. Não porque eles não se importam, mas porque de repente eles se importam de uma forma que não conseguem controlar. Ele começa a pensar nela em momentos comuns, tarde da noite, enquanto dirigia, durante as reuniões. Em silêncio. A presença emocional dela permanece em sua psique porque ela parou de forçar sua atenção. E, paradoxalmente, é isso que lhe permite entrar completamente nesse ambiente. Carl Jung compreendeu algo que muitas pessoas ainda não conseguem perceber. Aquilo que reprimimos não desaparece. Aprofunda-se. Está à espera. E os homens com estilo de vida evitativo emocional reprimem. Vastos mundos emocionais sob sua aparência controlada. Desejo, temer, ternura, dependência, saudade, especialmente saudade. Mas a saudade ameaça as estruturas do ego masculino construídas em torno da independência e da contenção emocional. Assim, em vez de confrontar essas emoções diretamente, muitos homens se distraem. Trabalhar, prazer, outras mulheres, distância, silêncio. Contudo, nada disso apaga completamente a marca psicológica deixada por uma mulher que despertou algo autêntico dentro deles, porque a autenticidade transcende o desempenho. E a alma reconhece a autenticidade imediatamente, mesmo quando o ego resiste. É por isso que mulheres emocionalmente equilibradas se tornam inesquecíveis. Não porque sejam perfeitos, mas porque fazem um homem se sentir emocionalmente compreendido sem tentar possuí-lo de forma agressiva. E essa experiência é rara, extremamente raro. A maioria dos relacionamentos se transforma inconscientemente em negociações pelo controle emocional. Quem se importa menos? Quem persegue mais? Quem desiste primeiro? Quem detém o poder? Mas a conexão emocionalmente evoluída funciona de maneira diferente. Não se baseia na dominação. É construída sobre uma estabilidade interna. E os homens que se deparam com esse tipo de energia feminina muitas vezes ficam divididos internamente. Uma parte dele quer se aproximar, o outro quer recuar.
porque a verdadeira intimidade reativa feridas não cicatrizadas. Sua sombra começa a emergir. As partes de si mesmo ele evita. Medo da inadequação, medo da rejeição, medo da vulnerabilidade, medo de precisar de alguém emocionalmente, principalmente o medo da dependência emocional. Muitos homens preferem sabotar a conexão a admitir o envolvimento emocional, porque o apego gera exposição. Na exposição ameaça a ilusão de invulnerabilidade do ego. É por isso que alguns homens de repente se tornam frios após um período de intimidade emocional. Não porque os sentimentos desapareceram, mas isso ocorreu porque os sentimentos se intensificaram além da capacidade de processamento do sistema nervoso deles. Ele se afasta, não porque ele não sinta nada, mas porque ele sente demais. E as mulheres frequentemente interpretam mal esse momento. Eles entram em pânico, eles explicam demais, render, perseguir em excesso, tentando desesperadamente restaurar a certeza emocional. Mas isso geralmente o leva a uma postura ainda mais evasiva, porque agora a relação se torna emocionalmente pesada em vez de emocionalmente magnética. E é aqui que o domínio emocional feminino se torna transformador. A mulher emocionalmente consciente não se descontrola em resposta à confusão masculina. Ela observa isso. Ela entende que a inconsistência dele está revelando uma guerra interna que ela não criou. E em vez de buscar segurança emocional, ela retorna a si mesma, silenciosamente, poderosamente. Isso altera completamente a estrutura energética. Porque agora ele está sozinho com suas próprias emoções, sem distrações. Semana, controle emocional, sem regulamentação externa, apenas ele mesmo. E é aqui que muitos homens começam a se desmoronar internamente. Sêneca disse certa vez que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E homens emocionalmente conflituosos sofrem enormemente dentro de sua imaginação. Eles repetem as palavras dela, o silêncio dela, seu distanciamento, a paz dela, principalmente a paz dela. Porque a paz se torna profundamente atraente para homens cujo mundo interior parece caótico. Ele começa a perceber que a calma dela não é indiferença, é disciplina emocional, uma espécie de equilíbrio interior que ele secretamente almeja. E essa constatação gera admiração que vai além da atração física. Ele começa a associá-la à segurança emocional, não do tipo sufocante, do tipo libertador, o tipo que não exige desempenho, o tipo de pessoa que permite vulnerabilidade sem humilhação. E de repente, algo ancestral começa a despertar dentro dele. O desejo não era apenas possuí-la, mas para se tornar digna do seu mundo emocional. Trata-se de uma mudança psicológica profunda, porque a atração motivada pelo ego exige: como posso conquistá-la? Mas a energia masculina emocionalmente despertada questiona: como posso crescer o suficiente para não perdê-la? E esses são estados de consciência completamente diferentes. Busca-se a conquista, o outro busca a transformação. É por isso que o respeito próprio emocional de uma mulher inspira inconscientemente a evolução masculina. Não por meio de pressão, não por meio de ultimatos, mas através da corporeidade. Ao se tornar emocionalmente íntegra o suficiente para que ela não precise mais negociar seu valor em troca de afeto passageiro. E é aqui que muitas mulheres começam a vivenciar uma percepção dolorosa, porém libertadora. No momento em que eles pararem de tentar desesperadamente ser escolhidos, eles se tornam inesquecíveis, porque o desespero enfraquece a polaridade emocional, mas uma autoestima bem fundamentada intensifica isso. Não, em voz alta, em silêncio, assim como a gravidade. E então algo ainda mais profundo começa a surgir. A mulher começa a perceber que a insistência dele já não a controla emocionalmente. Ela ainda sente, ainda ama, ainda anseia por conexão, mas ela já não se perde na incerteza. E pela primeira vez na vida, o amor deixa de parecer uma questão de sobrevivência. Começa a parecer uma escolha. Isso altera completamente a sua frequência emocional e os homens sentem essa mudança imediatamente. Mesmo nunca o admitam em voz alta. Em toda conexão emocionalmente transformadora, chega-se a um ponto de virada silencioso.
O momento em que a mulher percebe que não pode mais construir sua identidade em torno da disponibilidade emocional de outra pessoa. E, estranhamente, esse costuma ser o momento exato em que ele começa a senti-la com mais intensidade. Não porque ela tenha se distanciado de forma calculada, mas porque ela finalmente parou de trair o próprio sistema nervoso por migalhas de afeto. Isso muda tudo psicologicamente. Porque mulheres emocionalmente equilibradas não irradiam fome, eles irradiam presença. E a presença é profundamente sedutora para a mente inconsciente, especialmente para homens que passaram a vida desconectados de si mesmos. A maioria dos homens não aprende a compreender as emoções. Eles aprendem como reprimir isso. Controle isso. Fuja dele. Desde a infância, a vulnerabilidade passa a ser associada à fraqueza. A necessidade passa a ser associada à vergonha, a dependência emocional passa a ser associada ao perigo. Assim, eles constroem identidades em torno do controle. Conquista, status, estoicismo, contenção emocional. Mas por baixo dessa estrutura, muitas vezes reside um mundo interior exausto, faminto por uma conexão emocional autêntica. Uma solidão oculta, na má solidão de estar sozinho, a solidão de nunca se sentir emocionalmente seguro o suficiente para remover completamente a máscara. E quando ele encontra uma mulher que enxerga além da máscara, sem tentar removê-la à força, algo dentro dele se internece, silenciosamente, quase imperceptivelmente. Inicialmente, ele pode resistir à sensação. Zombe disso internamente. Desconfie disso. Minimize-o. Porque a verdadeira intimidade emocional desestabiliza o ego, especialmente os egos masculinos construídos em torno da autoproteção. Mas o inconsciente sempre reconhece aquilo que a mente consciente tenta negar. É por isso que mulheres emocionalmente significativas permanecem na mente de um homem. Muito tempo depois da separação física, ela se torna um símbolo, o arquétipo, não apenas uma mulher, mas uma porta de entrada para a integração emocional. Jung descreveu a ânima como a dimensão feminina interior da psique masculina, o aspecto emocional, intuitivo e relacional que muitos homens reprimem. E quando um homem encontra uma mulher que personifica a profundidade emocional, sem o caos emocional, ela frequentemente ativa esse terreno psicológico oculto dentro dele. De repente ele começa a confrontar emoções que não consegue racionalizar. Ternura, saudade, temer, devoção, vulnerabilidade. E como lhe falta uma linguagem emocional para essas experiências, ele frequentemente as expressa de forma indireta. Inconsistência, cancelamento, pensamento obsessivo, confusão emocional. Muitas mulheres interpretam isso como falta de interesse. Mas muitas vezes acontece o contrário. Ele fica dominado pela intensidade do que sente, principalmente porque mulheres emocionalmente estáveis forçam os homens a confrontarem a si mesmos, não intencionalmente, energeticamente. A calma dela expõe o caos interior dele. A forma como ela regula as emoções dele expõe a impulsividade dele. O amor próprio dela expõe a sua postura evasiva. E isso cria uma profunda tensão psíquica, porque uma parte dele a admira profundamente, enquanto outra parte dele teme que ele nunca a mereça completamente. Esse medo se torna especialmente intenso em homens que carregam vergonha não resolvida, homens que secretamente acreditam ser emocionalmente inadequados, homens que aprenderam a associar o amor à pressão, ao desempenho ou à instabilidade emocional. Quando esses homens se deparam com a verdadeira soberania emocional feminina, muitas vezes sentem-se simultaneamente atraídos e aterrorizados. Me sinto atraída por ela porque sua energia me transmite segurança. Aterrorizada porque a segurança convida à honestidade emocional. E a honestidade emocional ameaça todos os mecanismos de defesa que ele passou anos construindo. Então ele oscila, mais perto, depois mais adiante, mais quente, depois mais frio, presente, então evitativo, não porque ele goste de machucá-la, mas porque ele está inconscientemente lutando contra si mesmo. Uma parte dele anseia por intimidade emocional, o outro teme a exposição emocional.
E essa fragmentação interna o exaure mais do que qualquer um imagina, principalmente à noite. Porque a noite elimina as distrações e o silêncio amplifica a verdade. É nesse momento que ele começa a reproduzir mentalmente a energia dela, a maneira como ela parou de reagir emocionalmente à inconsistência, a maneira como ela mantinha a delicadeza sem abrir mão da dignidade, a maneira como ela se afastou da confusão emocional em vez de implorar por clareza. Esses momentos começam a assombrá-lo, porque mulheres emocionalmente maduras despertam um desejo masculino mais profundo do que a atração. Eles despertam reverência, e a reverência é rara na dinâmica emocional moderna. A maior parte da atração se constrói com base na estimulação, mas a reverência se constrói sobre o impacto psicológico. Uma mulher se torna inesquecível quando muda a forma como um homem se percebe internamente. E as mulheres emocionalmente soberanas fazem exatamente isso. Não por meio de manipulação, por meio da incorporação. Porque quando uma mulher deixa de temer perder alguém, todo o seu campo emocional se transforma. Ela para de forçar resultados, interrompe a execução, validação. Ela para de se diminuir emocionalmente para manter a conexão. E de repente, a presença dela passa a ter um peso psicológico imenso. Epicteto disse certa vez que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E isso se aplica profundamente aos relacionamentos emocionais. A mulher que domina a si mesma torna-se emocionalmente magnética porque já não encara o amor por desespero. Ela aborda a questão a partir de uma perspectiva de totalidade. Isso deixa muitos homens inquietos a princípio, porque mulheres emocionalmente íntegras não podem ser controladas por meio da inconsistência. Eles não podem ser manipulados emocionalmente por meio da ausência. Eles não podem ser dominados psicologicamente pela incerteza. E os homens acostumados com dinâmicas emocionais condicionais perdem repentinamente sua familiar sensação de poder. Mas o que o substitui é muito mais profundo. Desejo autêntico. O desejo de ascender emocionalmente, para se tornar melhor, mais claro, mais honesto, mais disponível emocionalmente. Não porque ela exigisse transformação, mas porque a presença dela discretamente o inspirou. Este é o paradoxo que muitas pessoas nunca entendem. A maior influência de uma mulher sobre um homem raramente se dá por meio da pressão. Isso se manifesta através da integridade emocional. A capacidade de permanecer alinhada consigo mesma, independentemente da instabilidade emocional externa. E é aqui que sua transformação se torna irreversível. Porque, eventualmente, ela percebe algo profundo. O amor dele já não consegue determinar o valor dela. A atenção dele já não consegue regular a paz dela. A inconsistência dele não pode mais desestabilizar a identidade dela. E quando essa constatação se instalar completamente em seu sistema nervoso, ela se torna emocionalmente intocável da maneira mais bela. Não está frio, não está fechado, simplesmente inteiro. É nesse momento que a psique masculina muitas vezes se torna ainda mais apegada, porque agora ele pressente a possibilidade de realmente perder o acesso ao mundo emocional dela, não por meio de punição, mas através de sua evolução. E a evolução altera permanentemente a dinâmica dos relacionamentos. Principalmente quando uma mulher começa a escolher a paz interior em vez do caos emocional. Naquele instante, algo ancestral se transforma dentro da conexão. Ele já não se sente como o centro do universo emocional dela. E paradoxalmente, é nesse momento que ele começa a querer se aproximar dela mais do que nunca. O que muitas mulheres nunca percebem é que a conquista masculina raramente se sustenta em um acesso emocional fácil. É sustentado por um significado emocional. Um homem pode desejar muitas mulheres, mas ele fica psicologicamente consumido por aquele que altera seu mundo interior, aquele que o obriga a sentir o que ele passou anos tentando não sentir. E, geralmente, essa transformação começa no momento em que ela para de lutar por certeza emocional. Não porque ela desista do amor, mas porque ela finalmente entende que o amor sem amor próprio se torna autodestruição emocional. Essa constatação é dolorosa no início, quase insuportável.
Porque muitas mulheres aprenderam inconscientemente a equiparar a busca emocional à devoção. Sofrer tornou-se prova de amor. Ir além dos limites tornou-se prova de lealdade. O ato de se entregarem completamente tornou-se prova de profundidade emocional. Mas, eventualmente, a alma se esgota por sobreviver em meio ao desequilíbrio emocional. Por fim, algo dentro dela começa a sussurrar. Suficiente. Chega de perseguição. Chega de explicações excessivas. Chega de tentar curar pessoas que se recusam a confrontar a si mesmas. E essa mudança interna cria uma ruptura psicológica dentro da relação. Porque a versão dela em que ele antes confiava emocionalmente desaparece. A mulher que esperava ansiosamente. Quem monitorava sua atenção. Quem entrou em espiral emocional em silêncio. Quem buscava segurança através da proximidade. Ela começa a se dissolver. E em seu lugar surge alguém mais calmo, mais observador, mais enraizado. Uma mulher que ainda sente profundamente, mas já não se perde na inconsistência emocional de outra pessoa. Essa transformação afeta profundamente a psicologia masculina. Especialmente homens que, inconscientemente, dependiam do trabalho emocional feminino para obter validação. Inicialmente, ele pode resistir à mudança dela. Ele pode testar limites inconscientemente. Afastar-se. Então fique atento. Frio. Afetuoso, tentando entender se ela ainda gira emocionalmente em torno dele, porque o ego teme perder a influência emocional. Mas quando ele percebe que a paz dela é genuína, que a estabilidade emocional dela não depende mais do comportamento dele, seu mundo interior começa a mudar drasticamente. Agora ele precisa se relacionar com ela de uma maneira diferente, não por meio do controle, por meio da sinceridade. E a sinceridade aterroriza homens emocionalmente reservados, porque a sinceridade exige vulnerabilidade, exige honestidade sem garantias, requer exposição emocional sem garantia de resultado. É por isso que muitos homens hesitam antes de expressar emoções autênticas, não porque eles não sintam nada, mas porque a emoção genuína desmantela as defesas do ego. Um homem pode cortejar várias mulheres casualmente, mantendo-se emocionalmente protegido. Mas a mulher que realmente atinge seu inconsciente, ela representa um perigo para as suas defesas psicológicas, porque agora suas reações emocionais parecem involuntárias. Ele pensa nela inesperadamente, sente falta dela, mas não quer admitir. Sente-se desestabilizada pela ausência dela. E o mais importante, ele começa a temer o distanciamento emocional dela mais do que o seu próprio. Esse medo marca uma grande mudança psicológica. Porque os homens com estilo de vida emocionalmente evitativo estão acostumados a controlar a distância. Mas as mulheres emocionalmente evoluídas já não entram em pânico em resposta à retirada. Eles deixam espaço, eles retornam a si mesmos. E isso força um confronto direto com sua própria realidade emocional. De repente, o silêncio já não parece mais empoderador, parece pesado. Porque agora ele está sozinho com um anseio não resolvido. É aqui que muitos homens começam seu despertar emocional. Não tudo de uma vez, devagar, dolorosamente. Como alguém que desperta de um sono psicológico. Ele começa a reconhecer padrões dentro de si mesmo, sua evasão, seu medo, suas contradições emocionais, as maneiras como ele sabotava a intimidade enquanto, simultaneamente, a desejava. E essa consciência gera um profundo desconforto interno, porque a autoconsciência destrói padrões emocionais inconscientes. Carl Jung acreditava que a cura psicológica começa quando os indivíduos param de projetar suas feridas não resolvidas nos outros. E os relacionamentos muitas vezes se tornam o palco onde essa dolorosa constatação se desenrola, especialmente para homens que se deparam com mulheres capazes de clareza emocional, porque mulheres emocionalmente equilibradas param de participar de jogos emocionais inconscientes. Eles param de seguir sinais contraditórios, pare de negociar o valor deles, pare de romantizar a indisponibilidade emocional. E isso cria um espelho tão intenso que muitos homens não conseguem desviar o olhar, principalmente quando o vínculo emocional era real.
Ele começa a entender que o distanciamento emocional dela nunca foi crueldade. Foi um ato de autopreservação, um ato de lealdade interior, a recusa em continuar se abandonando por um afeto instável. E essa constatação muitas vezes desperta um profundo remorso em homens emocionalmente imaturos. Não se trata de arrependimento performático, verdadeira dor. A dor de reconhecer o que quase perderam por estarem tão desconectados de si mesmos que não conseguiram nutrir isso adequadamente. Mas o que torna essa dinâmica ainda mais profunda é o que começa a acontecer dentro dela simultaneamente. Pela primeira vez ela experimenta a liberdade emocional. Não porque ela tenha deixado de amar, mas porque ela deixou de temer a perda. E a liberdade transforma completamente a energia feminina. Seu sistema nervoso se torna mais flexível, sua mente se aquieta, sua intuição se aguça. Ela já não interpreta mensagens atrasadas como ameaças ao seu valor. Já não encara a inconsistência emocional como algo que precise resolver. Já não confunde anseio com destino. Essa clareza emocional torna-se quase sagrada, porque ela finalmente entende algo que a maioria das pessoas passa a vida evitando. O amor não pode prosperar onde existe o abandono de si mesmo. E quando ela internalizar essa verdade, seus relacionamentos começam a mudar permanentemente. Marco Aurélio escreveu que a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. E as mulheres que constantemente perseguem pessoas emocionalmente indisponíveis acabam acreditando que não são dignas de um amor estável. Mas no momento em que ela interrompe esse ciclo psicológico, tudo muda. Seus padrões se elevam naturalmente. Sua percepção emocional se aguça. Ela se torna menos atraída pela confusão emocional e mais inclinada à reciprocidade emocional. Este é o início da individuação feminina. O retorno a si mesmo, a integração da profundidade emocional com os limites emocionais, suavidade com discernimento, ame com amor próprio. E, ironicamente, esse é muitas vezes o momento exato em que ele começa a desejá-la com mais intensidade. Porque agora a energia dela não está mais em busca de amor, está avaliando isso. Não apresenta mais problemas de conexão. Não estou mais tentando convencer alguém a escolhê-la. Ela simplesmente observa. E a observação com base emocional é profundamente poderosa. Porque as pessoas se revelam completamente quando você para de tentar controlar os resultados. E então algo quase espiritual começa a se desdobrar dentro dessa conexão. O homem começa a perceber que ser amado por ela já não lhe garante acesso. É algo significativo, algo sagrado, algo que ele poderia perder por covardia emocional. E essa constatação começa a transformá-lo por dentro. No fim das contas, a transformação mais profunda nunca teve a ver com fazê-lo perseguir. Tratava-se de se lembrar de si mesma. Essa é a verdade oculta por trás de todos os relacionamentos emocionalmente significativos. A mulher que finalmente compreende o seu valor deixa de encarar o amor como uma mera sobrevivência emocional. Ela não acorda mais medindo seu valor pela consistência de outra pessoa. Já não interpreta o silêncio como prova de inadequação. Ela não se fragiliza mais tentando conquistar a ternura de pessoas emocionalmente indisponíveis. Porque, eventualmente, depois de decepções suficientes, depois de muita saudade, depois de passar várias noites tentando decifrar sinais contraditórios, algo dentro dela desperta, não em voz alta, não de forma dramática, silenciosamente, como o amanhecer entrando em um quarto escuro. E de repente ela enxerga com clareza. Ela percebe quanta energia investiu tentando controlar resultados que nunca deveria ter controlado. Quantas vezes ela abandonou sua intuição em troca de um afeto passageiro. Com que frequência ela confundia ansiedade emocional com amor. E essa constatação a transforma para sempre, porque a consciência dissolve a ilusão. Quando uma mulher se torna consciente de seus padrões emocionais, ela não consegue mais participar deles inconscientemente da mesma maneira. Isso, individuação, não é a perfeição, integração. A fusão da profundidade emocional com o respeito próprio. A reconciliação entre suavidade e limites.
o momento em que o espírito feminino para de se desculpar pelo seu próprio valor. E, ironicamente, essa transformação interior é o que muitas vezes desperta a busca masculina mais profunda. Porque agora ele já não sente o desespero dela. Ele sente a falta dela, sua quietude, sua independência emocional, e essas coisas ressoam fortemente dentro da psique masculina, principalmente quando a conexão tocava algo autêntico dentro dele. Porque a conexão emocional autêntica deixa marcas, persiste. Muito tempo depois do término das conversas, muito tempo depois a distância aparece, muito tempo depois de o ego tentar suprimir a emoção. A alma se lembra do que pareceu real, mesmo quando a mente tenta escapar disso. É por isso que mulheres emocionalmente evoluídas se tornam inesquecíveis, não porque sejam perfeitos, mas porque elas representam a verdade, emocional sem manipulação. E a verdade é psicologicamente desarmante. Um homem pode se esquecer de prestar atenção, ele pode se esquecer da validação, ele pode até esquecer uma paixão passageira, mas ele raramente se esquece da mulher que o fez confrontar a si mesmo, a mulher cuja calma expôs o caos dele, cuja estabilidade emocional revelou sua fragmentação interior, cujo respeito próprio desafiava silenciosamente sua postura evasiva, principalmente quando ela o amava sinceramente, sem se perder, completamente. Esse tipo de amor transforma as pessoas, até mesmo pessoas resistentes, até mesmo homens emocionalmente reservados, porque por trás das estruturas do ego masculino muitas vezes reside um profundo anseio de ser compreendido emocionalmente sem ser controlado emocionalmente. E quando ele finalmente se depara com essa experiência, ele muda, talvez lentamente, talvez dolorosamente, mas internamente algo muda para sempre. As máscaras começam a rachar, a repressão emocional enfraquece. As distrações deixam de ser tão eficazes, porque, uma vez que o inconsciente desperta, torna-se difícil retornar ao sono psicológico. É por isso que alguns homens voltam a se envolver emocionalmente muito tempo depois da separação. Não porque eles tenham se tornado diferentes de repente, da noite para o dia, mas a distância forçou o confronto, reflexão forçada, consciência forçada. Em silêncio, eles finalmente se deparam com as emoções das quais passaram anos fugindo. E muitas vezes, tarde demais, que a mulher que antes viam como meramente disponível emocionalmente, era na verdade algo emocionalmente raro. Mas, nessa altura, ela também já tinha mudado. Profundamente. Porque enquanto ele lutava contra a confusão, ela estava aprendendo a paz, aprender a ter discernimento, aprender que a satisfação emocional não pode existir onde persiste o autoabandono, e essa constatação se torna a sua libertação. Não amargura, libertação. Ela não precisa mais ser escolhida para se sentir digna. Não tem mais medo de se afastar da inconsistência emocional. Chega de erros que anseiam por alinhamento. Seu coração permanece aberto, mas os seus padrões tornam-se sagrados. Isso é domínio emocional feminino. Não dureza. Não se trata de distanciamento do sentimento, mas a capacidade de amar sem desmoronar, desejar sem perder a clareza, manter a suavidade sem renunciar à dignidade. E os homens sentem essa energia instintivamente, porque mulheres emocionalmente soberanas criam um tipo diferente de experiência relacional, uma experiência onde o amor não se constrói mais sobre a ansiedade, mas na presença, mutualidade. Verdade, os antigos estoicos compreendiam algo que os relacionamentos modernos muitas vezes esquecem. A paz é poder. Não é um som alto. Não controlar o poder. Poder interior. O tipo de pessoa que não se deixa abalar pela incerteza externa. Sêneca escreveu que o melhor remédio para a raiva é a demora. E talvez o melhor remédio para o sofrimento emocional seja a consciência dos próprios padrões, as feridas de alguém, os medos inconscientes de alguém. A mulher que se torna consciente de si mesma para de sangrar emocionalmente por pessoas incapazes de a encarar com honestidade. Não porque ela deixe de amar, mas porque ela finalmente começa a se amar também. E isso muda todos os relacionamentos que se seguem, incluindo o relacionamento consigo mesma.
Ela fica mais calma, mais intuitivo, menos reativo. Ela para de buscar respostas de pessoas que nem sequer conseguem se encarar internamente. Porque agora ela entende. As limitações emocionais de outra pessoa não refletem o seu valor. E essa constatação gera uma liberdade extraordinária. Liberte-se do excesso de cansamento. Libertação da dependência emocional. Liberdade da necessidade constante de buscar reafirmação. Pela primeira vez, ela experimenta o amor a partir de um lugar de plenitude, em vez de vazio. E é aqui que a verdade mais profunda finalmente se revela. Quando uma mulher se torna emocionalmente centrada, o homem muitas vezes sente um desejo irresistível de cortejá-la constantemente porque a energia dela já não busca satisfação. Isso inspira nele a sensação de plenitude, não pela força, não por meio de manipulação, mas através do poder silencioso da integridade emocional. E se ele escolher crescer ou evitar o problema a partir desse momento, isso se torna a jornada dele, não dela. Porque a transformação dela nunca teve como objetivo girar em torno de ser amada por outra pessoa. O objetivo era devolvê-la a si mesma, a sua paz, para a clareza dela. A profunda compreensão de que o amor verdadeiro jamais exigirá que ela abandone a própria alma para recebê-lo.